que nesse 2021 quer melhorar as suas economias, investindo melhor e reduzindo as suas dívidas? O meu convidado é o planejador financeiro Robson Henriques. Ele atua como planejador desde 2016, já atendeu mais de 100 famílias pelo Brasil e ele é também professor e coordenador da Academia de Planejamento Financeiro GFI. Então hoje, gente, pega o papel e já começa a anotar porque tem muita dica boa. Eu sou a Lígia Bernardes, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixa aqui seus comentários, deixa o seu like e bora para a economia. Robson, seja bem-vindo ao canal. Olá, Lígia! Muito prazer, né, estar aqui com você no seu canal. Gostaria aí de inclusive, parabenizar as pessoas que estão nos acompanhando também, porque se eles deram um clique para assistir esse vídeo, eles já deram o primeiro passo para encontrar a independência financeira. Então, isso realmente é bem legal. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando e é um prazer estar aqui contigo. Que bom. Também estou muito feliz para esse bate-papo. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa por que você decidiu se tornar uma pessoa que atua aí como planejador financeiro. Certo, foi uma história bastante curiosa, foi um encontro de propósito, na verdade, porque eu sou formado em engenharia da computação, e trabalhei 12 anos na área de Business Intelligence. Então, eu era muito habituado a fazer contas, evidente. Entrava dinheiro na empresa, eu processava as informações, saía dinheiro da empresa, e aí eu percebi que eu era uma empresa também. Entrava o meu salário, eu processava as minhas contas e no final sobrava ou faltava. E aí eu comecei a fazer esse tipo de gestão da minha própria vida financeira. E comecei a me interessar pelas finanças. E aí eu tinha uma meta de ler um livro de finanças por mês. Pois bem, comecei aplicando o meu dinheiro bem aos poucos, até então todo o meu dinheiro estava na poupança, foi o que eu aprendi com meu pai. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu na fila com ele ali, 7 aninhos de idade, e meu pai colocando a grana na poupança, e aí foi o que eu aprendi com ele. Meu pai, ele sempre foi um poupador, mas ele nunca foi um investidor. Então eu aprendi só sobre a poupança mesmo. Mas enfim, comecei a estudar, comecei a aplicar o meu dinheiro e vi que a coisa era mais interessante que a poupança. E as pessoas que estavam ao meu redor, evidente, começaram a perceber. Chegava no final do mês, todo mundo esperando o 5º dia útil para receber novamente, e só eu ali falando sobre investimentos. A pessoa falou, tem alguma coisa errada aí, você ganha o mesmo salário que a gente, e só você está falando de investimento. E curioso que as pessoas começaram a me perguntar. E como eu dei aula durante muito tempo, na ferramenta de Business Intelligence, eu ajudava as pessoas a mexer nas ferramentas. Então eu dei aula durante muito tempo de forma empresarial. E aí eu me sentia muito à vontade de falar com as pessoas, me dava até um certo prazer de falar com as pessoas com relação a investimentos. E aí ia orientando, e aí um indicava o outro, que indicava o outro, até que eu falei, esse negócio está ficando sério, e eu preciso buscar algumas certificações para ter uma autoridade para conversar com essas pessoas. E foi aí que o interesse deslanchou. Aí eu fiz a minha certificação em coach financeiro, depois fiz educação financeira, eu sou formado e certificado também pela escola GFI de planejamento financeiro, então eu sou planejador financeiro certificado, e no último dezembro eu consegui o auge aí da minha carreira, que foi conseguir a minha certificação CFP, que é uma certificação de distinção internacional de planejamento financeiro. E aí entrou a GFI na minha vida, Lígia, e eu comecei a atender de forma profissional. Até então eu não cobrava nada, até porque eu estava adquirindo experiência, e eu percebi que era hora de fazer a transição de carreira. Joguei tudo pro alto, 12 anos de engenharia, e desde 2016 atuo com planejamento financeiro e já atendi mais de 100 famílias em todo o território nacional. Demais, Robson, muito legal. Acho bem bacana essa trajetória, né? Porque ela veio de um interesse, ela veio de um conhecimento pelos livros e depois na prática, e de repente virou realmente a sua carreira atual. E eu gostaria que você contasse pra gente também, Robson, você disse que já atendeu aí mais de 100 famílias. Então, eu imagino que você tenha muitas histórias interessantes e fortes de pessoas que com o planejamento financeiro tiveram a vida totalmente transformada. Você tem algum exemplo para trazer para a gente? Um exemplo seria generalizar demais, porque cada planejamento financeiro é uma história diferente, Lígia. É como se você tivesse uma prateleira
com um monte de filmes para assistir e cada planejamento é uma história diferente. Então, dessas experiências que eu tenho aqui para trocar, acredito que seja interessante falar quais são os casos que aconteceram. Então, eu tive casos, por exemplo, de pessoas que quase perderam o apartamento, tanta dívida que tinha, e depois de um trabalho de 1 ano e meio, essa pessoa conseguiu viajar para fora, fazer uma viagem internacional graças ao planejamento financeiro. Eu tenho cases de clientes que conseguiram atingir o primeiro R$ 1 milhão. Então, são casos assim que a pessoa fala, eu não teria conseguido sem a ajuda de um profissional como você, um planejador financeiro, porque eu não tinha absolutamente noção para onde eu estava indo. Tenho casos de pessoas que são milionárias e que conseguiram potencializar a rentabilidade do dinheiro. Então, estava em alocações que não estavam fazendo muito sentido para aquele momento de vida da pessoa. E tem casos, simplesmente, de pessoas que fizeram planejamento financeiro, não só, claro, tem muito essa questão de investimento, mas tem muita questão de realização de sonhos. Então, teve um caso emblemático que eu consegui salvar um casamento com o planejamento financeiro. Diga-se de passagem, boa parte dos divórcios hoje, eles são causados por questões financeiras. E simplesmente eu sentei com o casal e percebi que um estava querendo gastar, o outro estava querendo poupar. E eles estavam em rota de colisão. Aí eu sentei com os dois, calculei exatamente o valor que eles precisavam poupar por mês. E aqui só para a gente fazer uma continha, vamos supor que o valor que eles precisavam acumular por mês para conseguir garantir a aposentadoria fosse, a título de exemplo aqui, R$ 1.000. Então, ela queria economizar R$ 1.000 e ele queria gastar R$ 1.000. Então, o que eu falei para eles? Os dois ganham o salário. A hora que vocês dois ganharem o salário, pega R$ 500 de cada um, coloca numa aplicação. O que sobrar, gasta, torra, gasta à vontade. Porque vocês já fizeram a obrigação de pagar você mesmo primeiro para depois sair gastando. Aí eles olharam para mim e falaram, poxa, você acabou de salvar o nosso casamento. Porque era uma rota de colisão e a gente sozinho nós não estávamos percebendo. Então, são diversos casos aí que um ou outro pode ser que o pessoal que está nos acompanhando pode se enxergar nessa situação. E um trabalho de planejamento financeiro pode ajudar bastante a tomar o rumo certo da vida financeira. Incrível, Robson, muito bom. Acho bem surpreendente cada um desses exemplos que você trouxe, e até utilizando uns exemplos que você comentou, que foi um trabalho que você fez com o milionário, que é mito ou verdade que quanto mais dinheiro você tem, mais riqueza e menos dívida você tem? Curiosa essa pergunta pelo seguinte, aqui na GFI, todos os clientes que passam pela GFI, a gente apresenta o ciclo de vida financeiro. Então, o que é o ciclo de vida financeiro? São fases da nossa vida em que nós estamos num determinado momento financeiro. Então, por exemplo, ao nascer, nós estamos na fase de educação financeira que vai do 0 aos 20 anos. Do 0 aos 20 anos, a gente costuma dizer aqui na GFI que você é um custo ambulante para os seus pais. Você não gera nenhum tipo de... Você não gera nenhum tipo... Você não gera nenhum tipo de renda e só gera gastos com educação, só gera despesa. Com lazer, só despesa para os seus pais. Então, do 0 aos 20, você é um custo ambulante. Então, o ideal seria que ao nascer, assim que o filho nasceu, os pais colocassem ali 100, 200 reais numa aplicação financeira, para quando essa criança tiver 20 anos de idade, ela já está com a faculdade paga. Então, esse seria um bom passo, já que você tem um custo ambulante para criar. Dos 20 aos 30, se você utilizou aquele montante que seus pais economizaram para você e fez uma formação, fez uma faculdade, você está pronto para entrar no mercado de trabalho. Claro que tem pessoas que entram no mercado de trabalho com um pouco de antecedência. São vias de regra aqui colocar 20 anos como uma idade que a pessoa entra no mercado de trabalho. E ela entra como uma estagiária, ela entra para adquirir conhecimento. Então, dos 20 aos 30 anos, você está na sua fase de acumulação. Por quê? Porque conforme você vai ganhando experiência, o que vai acontecendo com o seu salário? Ele vai crescendo. Então, o primeiro número de alerta que a gente coloca, claro que ele não é uma regra para todo mundo, mas é uma referência. Então, dos 20 aos 30 anos, a gente costuma dizer que com 30 anos você tem que chegar com 100 mil reais acumulados. Então, é um primeiro número para você ter um norte. Ele não é regra para todo mundo, mas é uma boa referência.
até porque 100 mil reais aplicados, ele começa aquela questão de juros compostos. Juros sobre juros sobre juros. O que acontece, infelizmente, é que nessa fase que a sua renda vai aumentando, o que acontece? Vamos chamar de adulto já, né? 20 anos já é um adulto. Ele acumula 20, 30, 40 mil, o que ele faz? Zera e compra o carro. Aí junta 20. O carro a gente até perdoa, né? Porque é naquela fase de balada, né? Se bem que hoje em dia devia reservar para aplicativo, mas poder dirigir bebendo, né? E beber, né? Nem faria tanto sentido. Poderia fazer todo sentido, já seria uma economia. Primeira dica financeira da Lígia: use Uber e economize na compra do carro. Não tenha carro. Morel, tô em São Paulo há um tempo, sem carro. Vida segue, dá tudo certo. Eu também não tenho carro. Eu não tenho carro por opção também. Já faz, acho que 4 anos que eu não tenho carro também. Então, sempre que eu vou viajar, eu alugo um carro. Vou viajar, volto, entrego lá, não precisa pagar IPVA, não precisa pagar seguro. É uma maravilha. Enfim, a pessoa vai, compra o carro, a gente até perdoa pela fase que está ali de vida, mas tudo bem, segue o jogo. Aí, 20, 30, 40, 50 mil, o que ela faz? Zera de novo, dá entrada no apartamento e compromete 30 anos da vida pagando aquele financiamento. Aí junta 20, 30, 40, casa. Junta 30 anos. Então, ele fica fazendo esse movimento que na GFI a gente chama de dente de serra. Acumula e gasta, acumula e gasta. Então, já dá para perceber que não tem absolutamente nada a ver com aumento de renda. Porque, teimosamente, quando você entra na fase de rentabilização, que é dos 30 aos 45, na fase dos 30 aos 45, pensando aí numa pessoa que tem carteira assinada, um CLT, ele tende a atingir um ápice salarial. Então, o que acontece? Dessa fase de 30 aos 45, o brinquedo começa a ficar mais caro. Então, aquele carro básico que você tinha que para subir o vidro, tinha a manivela ali, já não serve mais. Você tem que ter um carro que tem GPS, que tem teto solar, vidro elétrico, o carro fala, estaciona sozinho. O brinquedo fica mais caro. Aquela barraca de camping que você ia para Praia Grande com seus amigos no final de semana, você nem olha mais para ela. Agora tem que ser um hotel, 5 estrelas, ar-condicionado, com café da manhã. A moça vai lá arrumar o teu quarto, quando você chega já está tudo bonitinho. A casa já está muito pequena para a família, então você parte para uma casa maior. Então, teimosamente, conforme vai aumentando a renda, o estilo de vida da pessoa tende a acompanhar. Então, na minha carteira de clientes hoje, eu tenho diversos casos em que o profissional ganha 5 mil reais por mês e guarda 2, assim como eu tenho profissionais que ganham 30, 40 mil e não conseguem economizar 1 centavo porque está saindo primeiro das dívidas. Então, é muito mais uma questão de consciência financeira, de objetivo financeiro, do que propriamente essa relação de quanto mais ganha, mais economiza. Não tem necessariamente a ver com essa relação, infelizmente. Excelente. Nada como entrevistar um professor, né? Porque aí tem toda uma didática para explicar, gente. Adorei, ó. Tá vendo? Eu já tô tomando minhas notas aqui, Robson. É isso aí, bacana. Excelente. E até com base no que você comentou na sua resposta, eu acho que é interessante, talvez, né, aí você, obviamente, com todo o seu conhecimento, eu gostaria que você complementasse, mas eu enxergo, em linhas bem gerais, que as metas financeiras que as pessoas definem, né, devem estar definindo agora para 2021 já sou uma pessoa que economiza, já sou uma pessoa que estou conseguindo realmente a cada mês acumular um pouco mais de capital, mas não sei necessariamente as melhores fontes de otimização desse capital, né, de rentabilização dele. E, por outro lado, um outro grupo de pessoas que querem entrar em 2021, né, já estamos nele, né, mas que querem andar ao longo de 2021, reduzindo as suas dívidas e sem adquiri-las, sem adquirir mais dívidas. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco como que você enxerga ou como que você definiria as melhores estratégias, porque são 2 grupos bem distintos do ponto de vista de um planejador financeiro, né? Sim, bem distintos, os trabalhos são completamente diferentes, e aqui o que fica é o seguinte: a primeira coisa é você definir uma meta, um objetivo. Se você abre o olho pela manhã, assim que você abre os olhos pela manhã, você tem exatamente o montante que você precisa acumular para não depender do governo, para não depender de INSS ao completar 65 anos. Se você não tem exatamente, precisamente qual que é esse valor,
você já tem um primeiro obstáculo para ser superado. Então, a primeira coisa seria ter o objetivo. Quanto que eu preciso acumular? Uma vez tendo esse número, qual que é o teu objetivo? Aí fica muito mais fácil, Lígia, você saber o que de fato você precisa reduzir e o quanto de fato você realmente pode gastar. A primeira coisa que eu ensino para os meus clientes, é: o dinheiro foi feito para gastar. Primeira coisa. Só que você tem que gastar a parte certa do seu dinheiro. Então, para quem está no primeiro grupo de reduzir as dívidas, primeira coisa, você precisa parar de cavar para baixo. Então, como que a gente consegue cavar para baixo? Quando você antecipa sonhos. O que é antecipar sonhos? Toda vez que você entra num financiamento, você está antecipando um sonho. Ou seja, você está pagando mais do que realmente aquele sonho vale. Um carro, por exemplo, além da depreciação, que 10% ao ano o seu carro deprecia de valor, você está pagando muito mais depois de 36 meses do que realmente ele vale. Então, a primeira dica que eu dou é: isso é temporário. É só para você eliminar as dívidas. Então, se você está endividado hoje, primeira coisa que você tem que fazer é entender as suas dívidas. Como que você faz isso? Pega os contratos e verifica o custo efetivo total. Ele vem escrito no contrato como CET, custo efetivo total. Vai quitando os que estiverem com maior custo efetivo total, porque são os que estão gerando mais juros ruins para você. E claro, de nada adianta você pagar se você continuar adquirindo novas dívidas. Então, pelo menos por um momento na sua vida, para de cavar e tenta ir resolvendo o problema. Feito isso, aí sim você vai começar a utilizar a parte boa do dinheiro, porque você vai começar a acumular dinheiro e você vai começar a comprar as coisas à vista. Olha que legal. Você vai começar a comprar as coisas à vista e toda vez que você compra à vista, o que você pode fazer? Pedir desconto. Sim. Então, esse é um bom ponto. Tá? Então, se você está endividado, a primeira coisa é essa. Você tem que ter uma meta. Uma vez a meta estabelecida, quita as dívidas mais altas primeiro, para de cavar, e aí depois você volta a acumular para aí sim comprar o seu sonho pelo valor que ele realmente vale. Agora, se você está no outro grupo, o outro grupo são as pessoas que economizam e gostariam de investir melhor, certo? Exato. Esse grupo também é delicado, porque esse grupo, como está sobrando dinheiro, ele precisa ter exatamente a relação risco-retorno. Então, investir bem não é simplesmente você ligar a televisão e perceber que no telejornal falou que agora o momento é para colocar dinheiro em bolsa. Aí vai todo mundo lá e coloca dinheiro na bolsa. Agora é o tal do Bitcoin. A pessoa vai lá sem saber o que está fazendo, coloca tudo no Bitcoin. Então, é um risco absurdo fazer isso. Então, tem até um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele ensina você a entregar o seu dinheiro na mão de quem entende. Você tem que saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. E tem uma passagem desse livro que é legal, que teve um mês que ele conseguiu uma sobra de dinheiro e entregou para o cara que vendia óleo. O cara que vendia óleo, que era um amigo dele, falou que sabia investir. No final das contas, quando ele foi ver, o amigo literalmente torrou o dinheiro dele, ele ficou sem absolutamente nada. Então, tem que procurar o profissional certo. Cada pessoa que investe, dependendo do seu momento de vida, e esse acho que é a parte mais importante de quem vai investir. O profissional de planejamento financeiro, ele consegue dizer para você exatamente o tipo de risco que você precisa correr para atingir o seu objetivo. Às vezes, correr o risco da bolsa seja um risco tão alto que você está mais propenso a perder que ganhar. Às vezes, um simples CDB, dependendo do momento que você está de vida, já resolveria o seu problema. Então, realmente, para quem tem grana sobrando, a primeira coisa que você precisa ter é estratégia de investimento. Então, é muito comum, Lígia, chegar para mim pessoas que têm grana sobrando, que têm grana investida, chega lá e, nossa, eu tenho fundo de renda fixa, eu tenho fundo multimercado, eu tenho fundo de ações e ainda comprei ações do Itaú. Dando o Itaú aqui como exemplo também. Aí, quando vai perceber, dentro do fundo multimercado dele, o fundo multimercado já compra Itaú, o fundo de renda fixa já compra Itaú e ele ainda foi lá e comprou mais ações do Itaú. Se der algum problema no Itaú, ele perde nas 3 pontas. Diversificação zero.
Diversificação não é ter um monte de aplicação. Diversificação é ter aplicações que não tenham correlação. Então, se você Perfeito. tem um monte de produto na tua carteira, não significa que você está diversificado. Uhum. Então, você tem que entender a correlação desses produtos. Se a correlação for igual, a hora que um cai, o outro cai. A hora que um sobe, o outro sobe. Isso não é diversificar. Então, para quem tem grana sobrando, a primeira coisa que precisa fazer é estratégia. Quanto que você precisa ter de reserva de emergência, quanto que você precisa ter de médio prazo e quanto que você precisa ter de longo prazo. E aí sim, dentro do trabalho de planejamento financeiro, depois da estratégia, aí que eu falo para o meu cliente, agora que a gente tem estratégia, agora a gente vai ao mercado e procurar produto. Produto é a última coisa que a gente vê e, infelizmente, a grande maioria acha que produto vem primeiro e acaba fazendo investimento de forma totalmente equivocada. Nessa hora deve estar um tanto de gente chorando aí na entrevista, mas, gente, tem solução, por isso que o Robson tá aqui para falar com a Tem solução, Não é se isso aí. desespere. Eu já tive uma conversa prévia com o Robson, já falei minhas pindaíba para ele, então, assim, gente, tem solução para todo mundo. E uma coisa que eu queria falar que você comentou agora, que você falou da Bolsa. E eu até vou trazer um dado aqui que em 2020 houve um recorde de pessoas investindo na Bolsa de Valores no Brasil. Foram mais de 1 milhão de novos CPFs. Como que você enxerga esse movimento de tanta gente entrando na Bolsa? Inicialmente, se eu fosse colocar uma resposta bem pragmática, eu vejo como muito positivo. Se eu fosse simplesmente responder a pergunta, muito positivo. Por quê? Porque se o mercado de bolsa de valores está crescendo, o que vai acontecer? As empresas vão captar mais recursos. E a grande maioria, captando mais recurso, o que ela vai fazer? A grande maioria vai pegar esse valor e vai investir na expansão da própria empresa. Expandindo a própria empresa, o que vai acontecer? Vai aumentar a empregabilidade no país e, consequentemente, diminuir a taxa de desemprego. As pessoas tendo emprego, no final do mês elas vão ter dinheiro. Tendo dinheiro no final do mês, o que vai acontecer com o dinheiro? Ele vai começar a circular. Isso para a economia, sensacional. O problema que eu vejo é que me parece que foi um efeito manada. Então, o efeito manada é que as pessoas veem que um está investindo na bolsa, aí vai junto, sem saber o que está fazendo. Então, 1 milhão de novos CPFs injetando dinheiro na bolsa sem saber o que está fazendo. A hora que der a primeira notícia e que a bolsa começar a cair, o que as pessoas vão fazer? Vão retirar o dinheiro lá da... Exatamente. Aí a máquina para de novo, a máquina da economia para de novo. Então, o maior problema disso é que eu acredito que um percentual bem pequeno desse efeito manada entrou estudando ações, estudando a empresa no qual está investindo, criando uma carteira, seguindo uma estratégia. Então, eu acredito muito pouco nisso. Eu acredito que a maioria foi, o meu vizinho está investindo em Petro, vou investir em Petro também. O meu outro vizinho está investindo em banco, vou investir em banco também. E é uma estratégia erradíssima, porque imagina, né? A pessoa coloca lá, eu peguei aqui um exemplo do Itaú, totalmente hipotético aqui também. Ela compra ações do Itaú. Aí eu falo para ela, qual foi a tua estratégia? Eu quero ganhar dinheiro na bolsa. Poxa, então já começa não fazendo sentido nenhum, porque já é um banco muito bem consolidado. É pouco provável que a ação vai sair de 28 para 50. Então, você não vai ter ganho astronômico com ações do Itaú. Pode ser que se você comprasse uma empresa de pequeno porte, ela tem muito mais potencial de valorização do que o Itaú. O Itaú parece fazer mais sentido, e aqui eu não estou generalizando, mas ele parece fazer mais sentido para uma carteira de geração de dividendos. Aí parece mais coerente. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque sem a estratégia é exatamente isso que acontece, Lígia. Você vai sair as compras sem ter a lista de compra e enche o carrinho de um monte de coisa que você não precisa. Análise excelente. A pessoa foi lá, vi no YouTube, né, no cara que eu sigo, que essas 3 ações estão bacana. Aí então deixa eu comprar mais um pouquinho. Aí segue o jogo, mas sem entender direito. Mas eu acredito no que você trouxe. Eu concordo que eu acredito, né, não tenho dado para isso, mas que o efeito manada deve ser um pouco mais forte, né? E Robson, trazendo perguntinhas assim do pessoal de casa.
Eu gostaria que você trouxesse sua opinião, e aí é óbvio, né, que não dá para generalizar, mas como que, assim como você trouxe o papel da poupança, que historicamente sempre foi a possibilidade de renda que as pessoas mais enxergavam, assim também é imóvel, né? Então, acho que ambos aqui crescemos ouvindo na Uhum. necessidade de se ter um imóvel próprio e tudo mais. Como que você enxerga a escolha de optar por um imóvel versus, por exemplo, investimento em bolsa, tantas outras possibilidades de investimento que a gente vê hoje? Como que você enxerga essas alternativas? Tá, para mim, ele já fica muito claro aí dois caminhos. No primeiro Uhum. caminho, eu sempre costumo brincar o seguinte: você acredita que no mundo inteiro exista pelo menos uma pessoa que conseguiu ficar rica vendendo tomates? Na sua opinião, Lígia, você acredita que pelo menos uma pessoa conseguiu ficar milionária vendendo tomate? Olha, pelo menos uma acredito que sim, né? Porque o tomate está sempre na mesa, né? Então Então, significa que é um mercado que está gerando renda. exatamente. Então, o que acontece? É um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Como você mesma falou, tem tomate na mesa de todo mundo. Então, não tem como dar errado. Vai eu, Robson, me meter a plantar, produzir e vender tomate. Eu não manjo absolutamente nada de tomate. Absolutamente nada de tomate. Então, se você tem na sua cabeça que comprar um imóvel para obter renda é a solução, você entende de imóveis, você entende de valorização de imóvel, você entende de valorização de metro quadrado? Pois bem, se você entende, ótimo, vai lá e é uma oportunidade gigantesca. Mas se você não Uhum, souber o que você está fazendo, você vai fazer besteira. E sim. aí tem um outro caminho, Lixa, que é o seguinte, que é um caminho que eu sempre gosto de bater com os meus clientes. Ter a casa própria, supondo que você mora de aluguel hoje, é um outro tema também que vem sempre à tona. É melhor comprar ou é melhor alugar? Ah, Não excelente. Ótima sei. pergunta também. Não, eu não faço a menor ideia qual que é o melhor. E por que eu não faço a menor ideia? Porque a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é: comprar a casa neste momento para você representa o quê? Robson, representa um sonho que eu tenho desde de infância. Eu sempre sonhei em ter a minha casa própria. Ótimo, vamos verificar a melhor forma de você conseguir comprar essa casa. Então, o sonho é uma coisa que não tem preço, sabe? Uhum. Você tem que medir muito bem isso, porque numa dessa, dentro de um trabalho de planejamento financeiro, você joga um balde de água fria em cima do seu cliente e você acaba perdendo o cliente, inclusive matando o sonho dele. Exatamente. Exato. Então, assim, é um Ótimo sonho ter ponto. a casa própria? É um sonho teu? Seu coração acelera quando você fala de ter a casa própria? Poxa, então vamos fazer. O que você está disposto a fazer hoje para conseguir comprar a tua casa própria? Poxa, eu estou disposto a quitar meu carro e se bobear até vender meu carro e andar de transporte público, porque meu sonho mesmo é ter a casa. Eu faço tudo. Aí começa a fazer sentido, se necessário for, cortar gasto. Talvez não precise cortar gasto nenhum, talvez se a pessoa conseguir uma renda extra já seja o suficiente. Uhum. Então, depende muito do que a pessoa quer. Então, se ela está pensando em rentabilidade, comprar uma casa ou viver de aluguel, eu tenho uma planilha aqui que resolve o problema. Eu consigo desenhar os dois cenários e a pessoa toma a decisão. Uhum. O profissional de planejamento financeiro, ele tem essa habilidade de empoderar o cliente a tomar decisão. Então, ó, Uhum. comprando uma casa, o cenário está dando aqui que você vai ter dinheiro até 87 anos. Um exemplo. Se você Uhum. alugar uma casa que te faça feliz, o cenário aqui vai até 93 anos, 95 anos. Qual cenário você quer? Robson, Uhum. eu quero seguir o cenário de ter a casa própria, mesmo sabendo que a curva está fechando ali com 87 anos. Depois eu me viro, sei lá, eu corto algum gasto, corto alguma despesa. Poxa, beleza. Depois que Meta morreu, a definida. dívida fica, os filhos vão pagar. Deixa para os filhos. Aí Compra a depois casa, é faz uma o outra financiamento. geração. Outra geração que vai Exatamente. resolver o problema. Vai passando a bola de neve, não tem problema nenhum, né? Vai passando a bola de neve. Então, é bem delicado isso, porque tem a questão de rentabilidade e tem a questão de sonho. A gente precisa separar muito bem e desenhar o cenário. Quem vai tomar a decisão? O cliente. Eu sempre costumo brincar, né? O médico nunca pode tomar remédio pelo paciente. Boa. Então, eu mostro qual que é o remédio. Se ele vai tomar ou se ele não vai tomar,
Aí é uma decisão totalmente do cliente, mas é ele que toma a decisão. O dinheiro é do cliente, não é do planejador financeiro. Então, todo o trabalho que eu faço, Lígia, exatamente nenhum momento do trabalho, o dinheiro do cliente passa pela minha mão. Então, eu ensino o cliente a fazer a aplicação. Ele pega o dinheiro e ele vai aplicar, não sou eu que aplico para ele. Claro, eu vou orientar tudo bem. Aí, legal, eu consigo fazer. Agora, eu ensino a pessoa a pegar dinheiro, assim como eu fiz, e devagar. Não adianta, a pessoa passou 40 anos com dinheiro na poupança, de repente eu falo para ela, não, tira tudo e coloca numa corretora. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu não fiz assim. Eu sou medroso, até então, né? Eu era medroso pra caramba. Imagina, todo o meu dinheiro na poupança, o medo que eu tinha de tirar esse dinheiro da poupança. Aí eu comecei com R$ 1.000, comecei ali, R$ 1.000, vamos ver o que acontece com esses 1.000 aqui. Excelente. Vai devagarzinho. Muito boas. E, Robson, você comentou uma palavra que ela pelo que você já explicou aí, é o começo de toda a conversa que você tem com seus clientes, que é qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é o seu sonho, que de fato, se você não vai nem gerenciar o dinheiro do cliente, muito menos definir quais são as perspectivas e sonhos dele de vida. E aí, gostaria que o nosso produtor desse um foco aí na tela do Robson, que tem aí no fundo da tela dele uma imagem ali de Paris. E eu sei que tem uma história aí sobre essa viagem que eu gostaria que você contasse para as pessoas, porque você dá aula, mas você também vive aquilo que você fala. Então, eu gostaria que você trouxesse o que essa foto representa de sonho realizado na sua vida. Bem bacana, Lígia, porque de fato essa foto aqui representa muito, era um sonho. Pois bem, é um exemplo prático que era um sonho que eu tinha visitar Paris. Então, para mim, todo esforço seria válido para conseguir visitar Paris. Então, tudo começou quando eu fiz a minha formação de coach. Teve uma das sessões que a minha coach pediu para fazer um desenho, imaginando um sonho que eu gostaria de realizar. E eu fiz um desenho, óbvio que com toda a minha habilidade de engenheiro e conhecedor de arte moderna que eu tenho. Robson Picasso desenhou aí. Nós vamos mostrar esse desenho, viu, Robson? Nós vamos pôr aqui na tela para o pessoal de casa poder acompanhar. Vocês vão perceber duas coisas, ou que eu não sei desenhar, ou que vocês não entendem de arte moderna. Vocês podem interpretar da melhor maneira. Perfeito. E aí eu lembro que eu desenhei, eu até brinco que foi uma fotografia que parece um foguete, mas na minha cabeça era a Torre Eiffel. E aí estava a minha esposa e eu do lado da Torre Eiffel, isso em 2017. E aí eu comecei um projeto para Paris, Projeto Paris. E aí fui acumulando dinheiro, fui pesquisando, fui vendo quantos euros eu precisaria ter para a viagem, fui desenhando todo o roteiro. Então, tudo começa com o seu objetivo. Qual que era o meu objetivo? Visitar Paris. Então, eu defini o meu objetivo. Aí que é interessante, Lígia, porque quando você tem um objetivo, o que começa a acontecer? Você começa a pesar se você quer comer 5 pizzas no mês ou se com 3 já é suficiente. Você começa a pesar se 5 churrascos com os amigos por mês vale a pena ou se 2 já é suficiente. Porque a partir de agora, você tem uma meta. Então, aí faz sentido economizar. Se você não tem uma meta, você vai ficar igual a Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, a partir do desenho que eu tinha feito, eu criei na minha cabeça esse cenário de me vendo em Paris com a minha esposa. Dito e feito. 1 ano depois, estava ela e eu. Então, tem o álbum de fotografia, que é o álbum aqui, né? Na verdade, é esse álbum que está aqui. E a gente conseguiu, depois de 1 ano, diga-se de passagem, uma viagem assim que eu vou levar para o resto da minha vida. E foi muito legal. Essa viagem a gente fez 2 países. A gente fez Paris e Polônia. Paris e Polônia, que são 2 lugares também que eu deixo aí como dica para o pessoal. Que legal. Muito inspiradora essa história, por isso que eu quis que você a trouxesse para cá, porque nada como um bom exemplo para inspirar as pessoas, né? Para não ser chuva de teoria aqui a nossa conversa. E Robson, e chegando aqui mais para o final da nossa entrevista, eu acho que a gente abordou
vários temas aqui, né? E também é impossível em uma única entrevista a gente poder generalizar e abordar todas as questões de todos os múltiplos perfis e situações que a gente tem hoje. Mas o que eu gostaria que você trouxesse é, considerando que estamos aí começando 2021, todo mundo desenhando as suas resoluções, eu gostaria que você trouxesse dicas de hábitos financeiros que você considera que sejam importantes para as pessoas levarem nesse ano. Além, obviamente, vamos deixar aqui o contato do Robson, tá, gente? Quem quiser um trabalho mais aprofundado, o contato de Robson estará aqui também para vocês acessá-lo. Mas eu gostaria que você trouxesse algo aí que a gente brincou até na nossa conversa essa semana, que educação financeira deveria ser uma matéria de ensino fundamental e seguir a gente até o final, né? Porque com certeza a gente pouparia melhor, a gente gastaria melhor e eu acho que, consequentemente, teríamos até um impacto melhor na situação econômica do país. Mas, considerando que esta não é a realidade, então, como um bom professor que és, gostaria que você trouxesse, então, esses hábitos que você recomenda que todos tenham aí para esse ano. A primeira lição que fica aqui para quem quer fazer uma mudança de vida no aspecto financeiro. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você vai continuar sempre tendo os mesmos resultados. Então você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa mudar o seu hábito. Como mudar o hábito? Mude as pessoas que estão ao seu redor. E eu não estou necessariamente dizendo para você abandonar um amigo, abandonar um parente. Não é isso. É que existem pesquisas que mostram que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu sempre gosto de viver com pessoas que têm mais grana que eu. Eu sempre gosto de estar com pessoas que são mais inteligentes que eu, porque isso me tira da zona de conforto. Então, eu vou querer chegar no status que aquela pessoa tem. Então, eu vou fazer de tudo, eu quero aprender aquela pessoa. Eu quero saber o que aquela pessoa faz para ter aquele estilo de vida. E não necessariamente eu estou abandonando as pessoas. Não é isso que eu quero dizer. É você estar com pessoas que te colocam para cima. Se você está sempre andando com as mesmas pessoas, você entra num estado de zona de conforto. Tá todo mundo bem, tá todo mundo igual, vamos ficar aqui mesmo. E como diz na Bíblia, semear e colher. Se você continuar plantando a mesma semente, você vai colher o mesmo fruto. Então, tem que partir da pessoa. Então, a primeira coisa, quer mudar? A primeira coisa que você tem que fazer para mudar é fazer um trabalho de clínica financeira com um profissional. A clínica financeira, ela vai fazer um raio-x financeiro da tua vida hoje. Como que você está e para onde você está indo. É a primeira coisa que você precisa fazer. E aí depois, você começa tendo esses hábitos e começa a perceber que poupar também é bem legal, assim como gastar. É muito legal você ver lá, hoje eu tenho 1.000, amanhã eu tenho 1.010, depois 1.020. Começa a virar um hábito. Um hábito de ver o seu dinheiro trabalhando para você. Esse é um hábito que precisa ser mudado. Você trabalhar menos pelo dinheiro e fazer mais o dinheiro trabalhar para você. E uma outra dica interessante é estude pessoas de sucesso. Então, eu, por exemplo, mês passado, estava lá no Netflix, tá no Netflix ainda, eu estava estudando a vida do Michael Jordan. Então, por que ele ganhou tanto dinheiro na vida dele? Porque ele simplesmente era o melhor no que ele fazia. Então, eu quero ser o melhor planejador financeiro que eu puder ser na vida das pessoas. Agora, eu estou estudando o Jorge Paulo Lemann, um dos milionários que existe aí no Brasil. Um senhor que é simplesmente dono da Ambev. Ele já não tá bi, não? Não tá bilionário, já. Não, é que o dinheiro já fica tão alto, né, Robson? O dinheiro já tão alto pra gente, tá bi, tá mi, tá tudo fora do nosso radar. Eu diria que ele já tá quase me alcançando, Lígia. Esse é meu maior medo. Você tá vendo? Eu acho que ele tá querendo ser seu amigo, hein? Então, também uma outra dica, estudar pessoas de sucesso. Porque se elas têm uma ação, e aquela ação vai chegar num determinado resultado. Ou seja, assim como diz o livro A Ciência para Ficar Rico, se você faz a mesma ação que uma pessoa de sucesso, o resultado não pode ser diferente, tem que ser um resultado de sucesso. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. E resta saber, você está disposto a pagar esse preço? Então, eu, por exemplo, no último dezembro, eu tive que sacrificar, na verdade, praticamente todos os meus finais de semana, de junho a dezembro. Todos os finais de semana. Se bem que com a pandemia foi até, de certa forma, fácil. Não tinha muito para onde ir. Mas eu tive que sacrificar todos os meus finais de semana
em prol de ficar com a minha esposa, em prol de assistir um episódio ali na televisão, para conseguir a minha certificação de planejador financeiro, que eu consegui em dezembro. A última certificação que foi a certificação CFP. É um preço que você tem que pagar. Então, mudança de hábito exige coragem e resiliência. Se você tem coragem e resiliência e não aguenta mais chegar no final do mês e não ter grana para aplicar, ficar naquela corrida dos ratos, tem solução. Basta você querer. Perfeito. Nossa, eu já tô aqui, só não vou anotar aqui porque eu vou ficar com a gravação, entendeu? Porque já anotei várias. Inclusive, Robson, gostaria de te convidar para a gente ser amigo, tá? Porque eu já vi que você tem muito conhecimento e já que você tem as 5 pessoas, a gente pode ficar mais amigo agora. Na minha época, eu tinha que levantar o dedinho assim, ó. Fazer assim. Aqui, ó. Olha lá, o dedinho. Olha lá, o dedinho aqui, ó. Vamos ficar. Estamos já amigos, hein, Robson? Muito bom. Já somos e depois, amigos. assim, exatamente, para o pessoal que tá curioso aí com os livros que o Robson leu, ele vai passar a lista pra gente, tá aqui na descrição do vídeo, então vocês conseguem acessar e fazer também aí o planejamento de livros. Quem quiser entrar em contato com o Robson, vamos deixar aqui também o Instagram dele, e-mail dele, para quem quiser entrar em contato. Ele trabalha como planejador financeiro e com certeza vai ter aí uma rede para poder ajudar quem quiser também seguir nesta linha, além de todas as outras dicas que o Robson deixou aqui pra gente. E eu quero te agradecer, Robson. Acho que foi uma conversa, assim, muito rica literalmente falando, né? Boa. Muito rica. E eu espero que, de fato, todo mundo que esteja assistindo coloque na lista, né, na lista de resoluções de 2021, mais do que necessariamente o que se vai economizar, vai reduzir e tal, mas que consiga estar no caminho dos sonhos, porque eu acho que no fim do dia é isso, né, Robson? Também juntar dinheiro para ter 1 milhão que vai ficar lá só para você contar que tem 1 milhão e você nunca nem viajou, tipo, também, né? Não tem sentido. Então, que todo mundo aqui consiga entrar nesse processo de autoconhecimento, saber realmente qual que é seu sonho, porque no fim do dia é para isso que a gente está aqui, né, Robson? Para realizar sonhos e ajudar aí todo mundo a realizar os seus. Então, te agradeço muito, porque eu tenho certeza que deixou uma pulga atrás da orelha aí de muita gente. Que bom que deixou essa pulga atrás da orelha. E eu vou até dar um presente para todo mundo que chegou aqui, ficou esse tempo aqui conosco. Todo mundo, eu vou deixar meu e-mail com a Lígia. A Lígia coloca aqui depois para todos vocês o meu e-mail. Todo mundo que entrar em contato comigo e colocar que veio através dessa live com a Lígia, eu vou dar 50% de desconto na primeira consulta. E fazer a primeira consulta não necessariamente significa que você vai continuar comigo. Pode ser que você faça a primeira consulta, foi ali, talvez esteja tudo bem, você nem precisa continuar. Mas é o primeiro passo para você dar financeiramente falando. Então, todo mundo que vier com @Lígia Bernardes vai ganhar 50% de desconto, é só me procurar. Excelente. Olha aí, pessoal, gente, depois dessa tem dó, gente. Quem não sair da Pindaíba esse ano é porque não quer, entendeu? Só a primeira mudança de hábito. A primeira mudança de hábito já dando a empurradinha aqui muito boa do Robson. Excelente. Lembrando Robson, que o planejamento financeiro é um trabalho de 2 pessoas. Tem que ter o planejador e tem que ter o planejado. Tem que ser os 2 juntos. Sozinho não dá para fazer. Exatamente. Muito bom, Robson. Quero te agradecer muito. E é isso, gente. Que estejamos todos no caminho. E, Robson, obrigado por ser agora meu novo amigo, que a gente vai aí carregar ao longo de 2021. Muito Para bom. mim foi um prazer enorme estar aqui passando essas dicas para o pessoal. Espero que, de fato, tenha despertado aquela faísca financeira, aquele start, aquela vontade realmente de fazer diferente e de ter um 2021 muito melhor do que foi 2020. E aí, se 2001 for melhor, 2022 com certeza será melhor ainda. Então, um prazer estar aqui contigo, agradeço o convite e estou à disposição sempre que precisar. Excelente. Obrigada, Robson. Um beijo. Beijo, Lígia. Até mais. Aê.